Então, Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 16. Ok? Todo mundo aí encontrou? Então diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que lhe estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui a gente tem uma parábola, mais uma história que Jesus Cristo conta com o propósito de ilustrar e explicar um ensinamento, uma situação da vida de seus discípulos. E essa parábola ela é exatamente para explicar uma expressão que se repete no último versículo, porém que já havia sido dito no final do capítulo 19, no versículo de número 30, que é: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aí Jesus vai explicar por que é assim. Porque no reino dos céus, então ele conta uma história, uma parábola, entre o dono da vinha e a convocação de alguns trabalhadores para executarem uma tarefa durante um dia. Então, qual que é o propósito de Cristo ao tentar exemplificar através dessa história esse ensinamento de que aqueles que pensam ser os primeiros serão os últimos e os que são últimos, então, serão os primeiros? Lembra que no final, a segunda parte do capítulo 19, a gente tem um diálogo entre Jesus e um jovem rico. E esse jovem indaga, então, Jesus acerca de como ele poderia conquistar a vida eterna. E Jesus, dialogando com ele, vai dizer que vai fazer uma pergunta para ele, dizendo: olha, você consegue guardar todos os mandamentos? Aí ele diz: quais mandamentos? Jesus fala: não matarás, não adulterarás, e cita alguns mandamentos. Ele diz: olha, todos esses eu tenho observado. E Jesus disse: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois segue-me. E o texto diz que aquele jovem saiu triste, porque era dono de muitas posses. O texto então estava mostrando o perigo de nós colocarmos outro Deus no lugar do verdadeiro Deus, na nossa questão de prioridade, e que a salvação não depende do que eu faço, mas depende daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz na história. Então, ainda que eu consiga moralmente cumprir um determinado número de regras que talvez me autentique como alguém bom, alguém moral, alguém que é justo na sociedade, mas se eu não guardar tudo aquilo que é padrão do reino de Deus, eu não consigo me auto-justificar. Então, aquele diálogo de Jesus mostra: ninguém tem a capacidade de se salvar.
ninguém tem a capacidade de comprar a sua salvação. Ninguém tem a capacidade de conquistar. Porque o único que cumpre todo o padrão perfeito, que é completo, é o próprio Deus que criou todas as coisas. E eu fiz questão de mostrar, dentro desse diálogo de Jesus, qual é a importância ou qual é o papel da lei. Dizendo que, às vezes, nós nos equivocamos, achando que a lei está desenhando aquilo que Deus é, para que a gente, então, copie. Quando, na verdade, a lei serve para mostrar um padrão que nós não damos conta de alcançar. Porque a lei não expressa exatamente quem Deus é, ou eu não consigo ser como Deus quando eu cumpro toda a lei. Não, Deus é o Deus Criador e, embora Ele se revele a nós, nós o conhecemos, não completamente como Ele é. Deus é muito mais, vamos dizer assim, numa linguagem mística, muito mais misterioso do que a gente possa imaginar. A nossa mente humana não é capaz de conhecer a mente do Deus Criador e Redentor de todas as coisas. Então a lei só vem para mostrar que nós não damos conta de cumprir um padrão perfeito. Mas aquele diálogo então sai da presença do jovem rico e passa para a presença dos discípulos de Jesus, que começam a partir do versículo 23 do capítulo 19 a questionar a Jesus, dizendo assim: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E eu disse que a pergunta dos discípulos tem a ver com o próprio contexto de um judeu, que pela própria lei de Deus foi condicionado, ou começou a entender e interpretou a lei de Deus, que quanto mais ele cumprisse e respondesse positivamente aos mandamentos de Deus, mais abençoado ele seria. E o sinônimo de bênção para os judeus era prosperidade em todas as áreas da vida, tanto financeira, quanto física, quanto relacional. E a vida financeira, então, tinha que estar muito boa para que os judeus dissessem: olha, de fato, Deus está me abençoando. E aquilo, então, causou um questionamento profundo na vida dos discípulos, que ele disse: olha, se um rico vai ter dificuldade de entrar no reino dos céus, então quem será que pode ser salvo? Porque nós entendemos que os ricos são os que estão fazendo as coisas corretas, estão sendo abençoados. E o Senhor está dizendo: olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí então Jesus responde, versículo de número 26. Fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, o homem não pode se salvar, mas para Deus a salvação é possível. E aí no versículo de número 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Essa é a comparação entre os ricos e o grupo de discípulos de Jesus, que tinham abnegado o seu trabalho, a sua própria vida, a sua família, estavam seguindo Jesus. Ele diz: olha, se os ricos então têm dificuldade de ser salvos, e nós então, que não somos ricos, que somos pobres, o que vai acontecer conosco? Versículo de número 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Jesus então responde para os discípulos: olha, todos aqueles que me seguem, todos aqueles que entendem a nova vida que eu posso dar, todos aqueles que reconhecem o Filho do Homem, que está sendo, quando for exaltado na sua glória, sentar-se ao trono da direita de Deus, da destra de Deus Pai, e então convocar a sua igreja para que possa reinar juntamente com Ele em glória, todo aquele que abnegar a sua própria vida, aquele que deixar pai, mãe, filhos, campos, ou seja, todas as coisas, se dedicar totalmente ao nome, ou por causa do nome de Jesus, Cristo disse para os discípulos que eles receberiam muitas vezes mais e herdariam a vida eterna. Olha o tanto que é interessante nós entendermos o que Cristo está dialogando com os discípulos para entendermos a parábola que Ele está contando. Jesus disse que não é pela nossa produção, pela nossa riqueza,
mas é então por aquilo que nós abnegamos, por aquilo que nós desfazemos, e quando nós começamos então a seguir Jesus Cristo, a trabalharmos por causa do nome dele, que nós no final receberíamos muitas vezes mais, e então herdaríamos a vida eterna. O que Jesus está fazendo quando ele nos conta então essa ilustração? É mostrando para os discípulos qual era o verdadeiro tesouro ou salário que eles estavam recebendo por abnegarem a sua vida, se tornarem um discípulo de Cristo e lutarem, trabalharem por conta do nome de Jesus Cristo. E então ele conta essa história. Qual é a história? Em primeiro lugar, de alguns trabalhadores que foram vocacionados para prestarem serviços numa vinha. Jesus Cristo disse que havia um homem que tinha uma casa, que tinha uma vida, então era um senhor rico, dono de posses, que resolveu ir ao mercado, onde os trabalhadores ficavam disponíveis durante todo o dia, e logo pela madrugada ele sai e encontra um primeiro grupo de trabalhadores, que vão começar na primeira hora do dia, às 6 horas da manhã, para trabalharem para aquele senhor. E ele combina com eles, ele diz, olha, vocês vão trabalhar para mim, e eu vou pagar para vocês um denário. Um denário naquela época significava o salário justo por um dia de trabalho, o que era comum, então prontamente aqueles homens aceitaram e começaram a trabalhar na vinha. Aí o texto continua dizendo que aquele senhor saiu mais uma vez, encontrou um segundo grupo que começaria ali na terceira hora, que era às 9 horas da manhã. Os convocou também para trabalhar na sua vinha, eles então dialogaram e o Senhor disse, olha, eu vou pagar para vocês o que é justo pelo tempo de trabalho de vocês. Mais tarde, esse senhor sai de novo, por volta da meio-dia, depois por volta das 3 horas da tarde, ele encontra mais um grupo e de igual forma, com o segundo grupo, ele chama, olha, trabalhem para mim e eu vou pagar para vocês aquilo que é justo pelo tempo de trabalho de vocês. E pela última vez, esse senhor saiu de novo, o texto nos diz que era a hora 1/10, ou seja, era por volta de 5 horas da tarde. O expediente terminava às 18 horas da tarde, quando o dia, então, escurecia. E ele chamou, naquela última hora, mais um grupo para trabalhar para ele, e o texto não nos diz o que eles combinaram. Simplesmente de que aquele senhor perguntou, olha, por que vocês estão aí desocupados? Eles falam, nós estamos aqui desocupados porque até agora ninguém nos procurou para que nos desse, então, trabalho. Ninguém nos contratou. Então, aquele senhor os chama, aqueles homens, os convida para que vá prestar aquela 1 hora de serviço na sua vinha, sem que combine com eles nenhuma espécie de salário. Aí, então, o texto nos mostra dessa diversidade que nós temos no que diz respeito ao próprio Deus, que chama as pessoas para o seu campo, para a sua vinha, para a sua seara. E, de certa forma, a gente tem uma mentalidade desenvolvida, comercial, que a gente sempre trabalha no quesito da lei da oferta e procura. Quando a gente tem determinada mão de obra no mercado, que ela é escassa, aquele serviço se torna caro, sim ou não? Se você tem uma função que você desempenha e só você faz ela e muitas pessoas precisam daquele serviço, você consegue jogar o valor do seu serviço lá em cima. Mas quando você tem muitas pessoas executando o mesmo trabalho e a gente tem pouca demanda para aquele trabalho, o que acontece então com o salário? Joga-se lá embaixo, por conta da lei da oferta e procura. E de certa forma a gente vive assim. E esse então é o quadro daqueles trabalhadores. O que seria normal? Os que trabalharam mais, que prestaram mais serviços, que estavam mais preparados o dia inteiro, ganhassem mais do que aqueles que prestaram menos serviço e trabalharam menos porque não tinha trabalho para eles. Estavam o dia todos na praça do mercado, esperando oportunidade de alguém que os contratasse para trabalhar. A lei de oferta e procura não estava muito igual naquele tempo. Tinha muito trabalhador e tinha pouco trabalho. Mas a gente tinha um Senhor que era justo, que tinha uma via e que percebeu que havia pessoas precisando trabalhar. E decidiu, dentro do seu próprio tempo, dentro do seu contexto, convocar pessoas para aquele trabalho. O que acontece, então? O que essa parábola está mostrando com isso?
Agora ela parte para nos mostrar que dentro do reino de Deus existe um dia específico na história, que nós conhecemos como o dia do juízo final, o dia do acerto de contas, o dia onde o crepúsculo do mundo vai acontecer, ou seja, todas as coisas vão se findar, vão escurecer, e a consumação dos séculos vai chegar através da segunda vinda de Jesus. A parábola aponta para essa realidade, o dia da prestação de contas. E então, em segundo lugar, o texto diz, a partir do versículo de número 8, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Então, aqui já há uma inversão no dia do acertar de contas à luz do reino de Deus. Dentro dessa linguagem social e comercial que a gente tem, o mais correto seria, olha, quem trabalhou mais, receba, e aí assim a gente vai acertando dentro dessa escala de pagamento. E Cristo, através dessa história, está contando, olha, a dinâmica do meu reino é diferente. No consumar, no dia em que o reino for estabelecido, em toda a sua dimensão, em toda a sua glória, e todo o domínio de Deus estiver estampado e claro para todo ser humano, nós começaremos do último e depois iremos para o primeiro. Aí o texto diz então que na hora de começar o acerto, aquele último que entrou, que trabalhou só uma hora, foi chamado. E o administrador daquele senhor acertou com ele por um dia inteiro de serviço. Pagou a ele como se ele tivesse trabalhado desde as 6 horas da manhã até o final do dia. O texto não nos conta como ele acertou com os que estavam no intermediário, mas ele chama atenção para o acerto de conta que foi feito com os primeiros trabalhadores. Aqueles primeiros trabalhadores ficaram extremamente empolgados quando eles viram os últimos recebendo o seu salário. Na hora eles já fizeram a conta, olha, se aquele que trabalhou uma hora está recebendo por um dia de serviço, eu que trabalhei todas as horas, multiplicado por o preço dessa uma hora, eu vou receber muito mais. Mas na hora do acerto de contas, eles também receberam aquilo que havia sido combinado com eles, por um dia de serviço. E aquilo deixou eles extremamente irados. E aí, no versículo de número 12, eles vão dizer exatamente assim: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha a força dessa expressão. Quando reconheceram que aqueles que trabalharam menos ganharam o mesmo salário do que eles, aqueles primeiros trabalhadores disseram, olha, o Senhor igualou aqueles últimos trabalhadores a nós. Você colocou todo mundo no mesmo pé de igualdade. E nós não consideramos que havia igualdade entre nós. Nós éramos superiores porque prestamos mais serviços. E eles eram inferiores porque prestaram menos serviço. O que esse texto está querendo mostrar e ilustrar? E o que ele tem a ver com o diálogo de Jesus com aqueles discípulos? Todas as vezes que nós pensamos que a graça salvadora de Jesus Cristo, por um mínimo que sequer da nossa intenção ou da nossa boa intenção, mas que pensamos que depende de alguma coisa que nós façamos, é exatamente nesse ponto que Cristo quer que os seus discípulos desconstruam imediatamente, para entender de uma vez por todas que a dinâmica do reino de Deus não é a dinâmica que está no mais profundo do nosso coração pecador. De pensarmos que é através do nosso trabalho que nós somos justificados. Porque se fosse pelo nosso trabalho, o salário a ser recebido, a Escritura Sagrada aponta claramente que nós receberíamos o juízo de Deus. O nosso salário é a morte. O nosso salário é a separação eterna de Deus. Então, o que eu preciso reconhecer, e os discípulos precisavam entender naquele momento, é que a salvação de Deus é atribuída a nós no aspecto da graça. Ou seja, é Deus quem dá gratuitamente todas as coisas, é Ele quem vocaciona, e Ele não paga segundo nós merecemos. Porque se Ele fosse usar esse padrão, esse quesito, nós seríamos sempre, ou nós receberíamos sempre o salário morte. O salário morte. Por isso que a gente precisa resgatar no nosso coração. O que é o reino de Deus? Quem é esse rei? E quais são as características do reino dele? E aqui ele está dizendo para nós que eu não posso
me considerar justo de nenhuma coisa sequer. Eu preciso começar a entender e ter um coração totalmente agradecido e começar a ver como esse último, que aquilo que nós recebemos como graça. Essa é a percepção diferente que nós temos, porque aquele último que recebeu, com certeza saiu daquele local dizendo: como esse Senhor é um Senhor gracioso, que não me paga segundo eu mereço, mas paga segundo a sua grandeza e a sua bondade, a sua generosidade e a sua misericórdia para comigo, que estava então desempregado numa praça e ninguém encontrava em mim a capacidade de exercer nenhum tipo de tarefa. Estava ali o dia todo e não tinha competência de arrumar um serviço, de pagar as minhas contas, de sustentar a minha família. Estava totalmente desesperado em uma situação calamitosa, até que um bom Senhor aparece. E ainda que eu não mereça, Ele me dá gratuitamente, segundo a sua bondade. Por isso, quando Ele olha para os discípulos e conta a história, Ele está dizendo para eles: olha, vocês deixaram pai e mãe, vocês deixaram filhos e filhas, vocês deixaram seus trabalhos, os seus campos. Essa foi uma tarefa de vocês intencional. Vocês agiram com intuito, com ímpeto, quando me reconheceram, de me seguir. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, que se essa atitude de que o que vocês estão fazendo, fazem por vontade própria, fazem por habilidade própria, fazem por competência própria, vocês precisam entender que às vezes, ou melhor, sempre, na dinâmica do reino dos céus, nem sempre os primeiros serão os primeiros, mas em todas as vezes os últimos se tornarão os primeiros. E o último aqui não está na dinâmica de, quem é salvo primeiro? Quem foi salvo lá em 1950 vai entrar depois no céu de quem for ser salvo em 2050. Não, não é essa ordem salvífica, mas é uma ordem daquilo que está no nosso coração, de começar a entender que o meu coração deve ser igual ao coração desse que foi o último, daquele que recebe graciosamente aquilo que não merece. É isso que os discípulos precisavam entender. Vocês fazem parte do meu grupo, vocês são os meus discípulos, mas vocês não estão aqui porque fizeram para merecer. Vocês ainda estão aqui por conta da minha livre graça, que chamei vocês à vida, quando vocês estavam numa situação de morte. Esse então é o rei e a dinâmica do reino que eu e você precisamos reconhecer. Olha o que vai ser dito a partir do versículo de número 11 em diante. Versículo de número 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O rei está dizendo, o dono da vinha: olha, essas coisas não são minhas, o dinheiro não é meu, a vinha não é minha, a casa não é minha, todas as coisas não me pertencem. Acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quiser dos meus bens? Será que você se sente mal por conta da minha bondade? Ou será que você olha para aqueles que estão recebendo e sente inveja do que receberam, porque se considera talvez melhor e superior àqueles? O dono da vinha, o Deus Criador, o Deus Redentor, está dizendo para nós nessa noite: olha, quantas vezes nós olhamos para aquilo que Deus é e o consideramos perfeitamente bom em todas as suas atitudes? Ou quantas vezes nós olhamos para esse Deus Criador e o enxergamos com os nossos maus olhos, pensando que a maneira com que Deus age na história nem sempre é justa para conosco? Ele está dizendo: eu sou o dono de todas as coisas. E você precisa entender essa dinâmica do reino de Deus, que o reino
Para o reino existe um rei. E esse rei é soberano e governa todas as coisas. E esse rei graciosamente dá a sua dádiva liberadamente, sem que ninguém possa cobrá-lo de nada, sem que alguém tenha dado algo a ele para que ele venha a ser restituído, sem que alguém possa trabalhar para que Deus se sinta obrigado de ter que pagá-lo. Mas esse rei olha para todos nós da maneira com que nós somos. E Deus não nos vê diferentes. Então, da mesma maneira que Deus não nos vê diferentes, Ele não nos permite olharmos uns aos outros e fazermos aquela indagação. Olha, será que o Senhor está considerando o fulano, o ciclano, no mesmo pé de igualdade do que eu? Ou será que o Senhor está derramando mais graça sobre a vida dele, quanto a minha vida está muito mais bem elaborada e estruturada do que a vida dele? Senhor, como o Senhor age? Como é a tua justiça? Por que o Senhor não age comigo diferente do que age para aquele outro? Porque naquilo que eu considero, eu sou melhor do que ele. E o rei está dizendo, não, ninguém tem direito de enxergar dessa forma. Ninguém tem direito. Porque a maneira com que Deus nos enxerga é no mesmo estado. E na nossa relação para com Deus, todos nós merecíamos o salário de morte. E o que isso precisa mudar então no nosso coração? Primeiramente, eu preciso entender que a realidade do reino de Deus me faz totalmente dependente desse rei, desse dono da vinha. E você precisa enxergar isso, que você precisa voltar o seu coração ou desfazer dentro de você tudo aquilo que rouba o espaço de Deus ou que te faz não mais ser dependente de Deus e voltar a entender que o reino de Deus nos chama para nos entregarmos a Deus e sermos totalmente dependentes deles. Saber que nós estávamos desesperados, nós estávamos perdidos, aflitos, porque não tínhamos aonde nos ancorar e como nos sustentar. E o Rei gracioso nos chamou, nos vocacionou a participarmos do reino dele. E isso precisa nos fazer dependentes de Deus. E quando eu digo dependente de Deus, é uma dependência total. É saber que a sua vida existe diante da agenda de Deus. E que se você não estiver de acordo com ela, ou se você não buscar a direção de Deus para a sua vida, você está começando todos os seus dias errados. Por isso que é de extrema importância, ainda que a nossa agenda às vezes seja complicada de ser estruturada assim, que a gente comece o nosso dia diante da palavra de Deus. Orando a Deus e levantando a nossa voz, ouvindo a voz de Deus, para que Deus então estabeleça a nossa agenda. Olha, todas as vezes que nós fizermos um monte de coisa e só no final de tudo, quando já estamos cansados, aflitos, sobrecarregados, nós buscarmos a direção de Deus para a nossa vida, é quase que um dizer que nós não dependemos de Deus, mas que Deus pode ser alguém que quando tudo dá errado, a gente pode então buscar auxílio nele. Primeira coisa que você tem que entender, olha, eu estou desempregado, eu estou numa situação difícil, eu preciso que alguém venha até o meu encontro, eu estou no mercado disponível para o trabalho e ninguém aparece. E você precisa enxergar para a ótica do reino de Deus, que se você conhece Jesus, a graça já te alcançou. Independente se você começou às 6 horas, às 9, meio-dia, às 3 ou às 5, o seu dono, o seu Senhor, o Rei Jesus, que morreu no seu lugar, Ele é bondoso, gracioso, generoso, e Ele vai te dar tudo aquilo que é necessário para o cuidado da sua vida. E é por isso então que na ótica do reino de Deus, a realidade que Ele nos traz, eu preciso me tornar dependente. Mas também na ótica do reino de Deus, eu preciso aprender que Ele me ensina a ser mais humilde, ou me colocar no meu devido lugar. E isso aqui nos faz, todos os dias, voltarmos a nossa atenção para aquele que está perto de nós. Quando nós nos colocamos no nosso lugar, nós começamos a considerar a dignidade das pessoas que estão ao nosso redor. E que às vezes a gente não consegue considerar nem dentro da nossa própria casa. Nós não conseguimos considerar nem os nossos filhos. Nós não conseguimos considerar nem os nossos amigos de trabalho. Ou seja, na ótica do reino de Deus, não há espaço para que eu exerça nenhum tipo de diferença. Porque só há uma relação criador e criação. E eu estou dentro da criação, ainda que
pela graça de Deus, Deus nos colocou como administradores da sua criação, mas na nossa relação interpessoal, de homem para homem, de mulher para mulher, ou do ser humano criado em imagem e semelhança de Deus, nós possuímos a mesma dignidade e a mesma identidade refeita em Cristo Jesus. E isso então não permite nenhum espaço para que haja diferença entre nós. Já viu quantas vezes nós desconsideramos a possibilidade salvífica de Deus em determinados estereótipos que a gente tem na nossa sociedade? Dificilmente a gente enxerga homens que praticam alguns crimes dos mais agressivos que a sociedade conhece, como possíveis de receber a graça salvífica de Deus. Dificilmente a gente enxerga pessoas que nós consideramos as nossas inimigas, porque nos fazem mal, e realmente nos fazem mal. Realmente são os nossos inimigos, que pelejam contra nós, que estão o tempo todo nos agredindo, mas não conseguimos olhar para eles e entender que nós estamos no mesmo pé de igualdade. E então a única coisa que se faz diferente em nós é a graça que nos alcançou, mas que também pode nos alcançar. Ainda que eles trabalhem muito menos que você, ainda que eles trabalhem só 1 hora, o Senhor que é bondoso chama à vida todos aqueles que o Pai deu para Jesus Cristo. E por último, a realidade do reino nos faz entendermos que devemos o tempo todo, assim como o dono da vinha, sentirmos compaixão daqueles também que precisam ser alcançados pela graça salvífica. Isso então cobra de nós a nossa disponibilidade, assim como os discípulos de Cristo Jesus. Olha, Senhor, então o que vai ser de nós? Se nós deixamos tudo para te seguir, então que eu encarne o ministério, a obra, a vida de Jesus Cristo, que eu encarne a missão que o Pai me deu e que eu me torne um anunciador das boas novas de Cristo Jesus, para que pessoas que não encontraram ainda esse Deus gracioso e bondoso possam encontrá-lo. A imagem pintada aqui é como se houvesse um mercado onde há diversas pessoas prontas para serem chamadas para o trabalho. O que está faltando só são os arautos que Deus está levantando na história para que abram a sua boca e digam: olha, existe um Senhor que está contratando, está arregimentando, está chamando pessoas para que façam parte da sua vinha, para que trabalhem no seu reino e para que desfrutem da bondade eterna e graciosa desse Deus. Por isso a realidade do reino de Deus nos faz ter muito mais compaixão, intencionalidade de fazer as pessoas conhecer o quão bondoso é o nosso Senhor. Eu acho que histórias como essas, que Cristo sempre contava para mostrar uma realidade que só era encontrada nele, no reino que ele trouxe para a face da terra, elas precisam impactar demais o nosso coração. Quando Cristo conta essa ilustração, ele começa dizendo: olha, porque o reino dos céus é semelhante. Então você precisa pegar essa história, se tornar parte dessa história, se enxergar dentro dela e entender o que Cristo está fazendo aqui, é iluminando, esclarecendo, ilustrando a própria realidade da vida que Ele trouxe para nós, que é o reino dele. E se eu não me enxergo dentro dessa realidade, eu estou muito distante de entender o propósito de Cristo para a minha própria vida. Então eu preciso começar a desconstruir algumas coisas dentro de mim. Olha, como eu tenho me considerado em relação às pessoas que estão próximas de mim? Será que eu já entendi a dimensão da graça de Deus derramada na história, que me alcançou, que me tirou do pecado, da morte, e que está me pagando um salário que eu não mereço receber? Quando os discípulos receberam aquela palavra de Jesus dizendo: olha, se vocês abandonarem tudo, se vocês largarem tudo, vocês vão receber muitas vezes mais e vão herdar a vida eterna. E é isso que Cristo tem para nós, mas Ele tem para aqueles que sempre vão carregar dentro do seu coração o reconhecimento de que eles não são os primeiros, mas que eles são os últimos. Porque os primeiros carregam em si a atitude arrogante, orgulhosa, prepotente, de que trabalharam e então merecem receber. E os últimos são aqueles que reconhecem que não fizeram nada para merecer,
mas o bondoso Deus pagou conforme não a sua obra, mas conforme a sua graciosa bondade. Esse é Jesus Cristo. O que Cristo faz por nós, meus queridos, precisa ser entendido de forma profunda, e essas histórias são boas para isso. Porque Cristo, na verdade, é o próprio dono da vinha, que sai para trabalhar no nosso lugar, que sai para fazer aquilo que a gente não dá conta de fazer. E para fazer isso, ele sofre algo que nenhum ser humano tem a possibilidade de suportar. Para estar ali no seu lugar, Cristo não recebe o salário que para ele seria justo receber. Mas, ao contrário, Cristo recebe aquele que era o nosso pagamento, a morte. É por isso que em toda a Escritura Sagrada, a glória de Cristo vai ser apontada como aquele que, de fato, sacrificialmente fez para que o Deus Criador de todas as coisas pudesse mais uma vez se relacionar com pessoas que não mereciam receber do seu amor e da sua graça. Cristo trabalhou no seu lugar. Ainda que a parábola nos conte sobre aquele que trabalhou 1 hora, e quem sou eu para acrescentar alguma coisa na palavra? Mas eu acho que a gente deve se reconhecer como aqueles que nem conseguiram participar dessa última hora de trabalho. Porque nem sequer fizemos o mínimo para receber parte do grandioso presente que recebemos, unicamente e exclusivamente através da obra de Cristo. A verdade é que a gente nem trabalhar a gente queria. Que Deus, então, renove mais uma vez essa verdade no seu coração e essa lembrança de que fomos salvos graciosamente pela obra de Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado mais uma vez pela graça de recebermos a Tua palavra, dela adentrar, ó Deus, o nosso coração e de sermos lembrados que o grandioso Deus pagou um preço, sofreu na história para que a gente pudesse receber aquilo que somente Cristo é digno de receber. Obrigado porque o Senhor atribuiu a vitória de Cristo a nós. Então que o nosso coração seja um coração agradecido disso. Que o nosso coração seja um coração que todos os dias reconhece que nós não merecemos receber a salvação em Cristo Jesus. Que nós merecíamos a morte. O salário que cabia a nós era a morte. Mas que Cristo Jesus nos deu vida. E essa vida abundante que Ele nos deu é por conta da Tua infinita graça, da Tua misericórdia. Obrigado pelo dom de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos permite lembrarmos isso nessa noite, que esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós precisamos ser lembrados todos os dias, daquilo que Cristo fez na história. É isso que gera esperança, é isso que gera, ó Deus, fortalecimento para que a gente enfrente todos os dias da nossa vida com uma consciência clara, com uma esperança viva de que Cristo fez por nós e de que Cristo voltará para consumar todas as coisas. Renove, ó Deus, nossa esperança nessa noite mais uma vez, para a glória do Teu santo e bendito nome. E agora, irmãos, que a graça desse Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.